A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, professor da escola dominical. Desde já eu agradeço pelos irmãos estarem assistindo as nossas aulas, estar visitando o nosso canal. Eu peço aos irmãos que dêem um like, se inscrevam no nosso canal, ajude a divulgar o nosso trabalho, meu querido irmão. E desde já eu agradeço a colaboração de cada irmão. Querido, nós estaremos estudando a lição de número 8 do dia 25 de maio. Ela tem o tema Uma lição de humildade. Estaremos estudando com os propósitos que Jesus nos ensinou sobre humildade. E o tema da lição é sobre lavando os pés, quando ele vai lavar os pés dos discípulos. E aqui é importante a gente estar ressaltando, irmãos, e observando, nós vamos estar ressaltando e observando todo o contexto que a lição nos traz, o capítulo 13, que traz toda esta informação e traz riquíssimas informações para nós. E nós vamos estar estudando os tópicos com os seus subtópicos para podermos elaborar melhor a lição, compreendê-la com mais facilidade, irmãos? Para que os irmãos também possam transmitir aos seus alunos. A introdução da nossa escola dominical já traz a seguinte informação para nós. Nessa lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lavar os pés, onde ele ensina através do seu exemplo a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. Isso é importante para nós, irmãos, a gente ter humildade, é a gente se esvaziar dos nossos egos, dos nossos pensamentos, de nós acharmos que somos superiores aos outros e melhores, E na realidade não é assim. E Jesus Cristo, desde o começo, irmãos, desde o começo da Bíblia, o Senhor nosso Deus, ele sempre interagiu com o ser humano, ele sempre conversou. Era no Jardim do Éden, foi com Noé, foi com os profetas. Então Deus sempre teve um diálogo com a humanidade. Por que Jesus sempre conversou com os homens? Por que Jesus teve um diálogo com o ser humano? Por que ele foi lavar os pés do homem? É interessante a gente pensar nisso, Por que pegar discípulos e lavar os pés? Irmãos, de tudo que existe no universo, de tudo que a gente conhece, das estrelas, dos animais, de tudo que a ciência pode nos apresentar, o ser humano, o homem e a mulher, de tudo que nós conhecemos, ele foi o melhor que Deus fez, porque nós trazemos dentro de nós, nós trazemos em nós a imagem e a semelhança de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Salmos de número 8. Salmos de número 8. E lembrar aos irmãos, você é professor da escola dominical, quando eu estiver ministrando e você for citar Salmos, ensina a sua sala que Salmos não contém capítulo, tá, irmãos? Ele contém números, porque Salmos contém histórias, ele é poético e ele é profético, só que ele não tem capítulo, ele tem números. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo de número 8, Salmos de número 8. E o versículo 4, vamos fazer a leitura? Está escrito assim, Salmo 8, Salmo de número 8, versículo 4. Quem é o homem mortal? Quem é o homem mortal? Para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor que os anjos o fizeste, e de glória e honra o coroaste. Como eu disse para os irmãos, quem é o homem? O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. É este homem, é você, é a humanidade que Deus está interessado. E Deus se lembra de você. Quando Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus colocou o melhor dele dentro do ser humano. O homem foi feito o melhor da vontade de Deus, do que estava no coração de Deus. Deus jamais enviou seu filho aqui neste mundo para morrer
Não foi para cavalo, não foi para cachorro, não foi para passarinho, não foi pelas estrelas, nem muito menos pelo sol. Foi pelo homem. O homem tem um valor imensurável. Não existe nem o montante de dinheiro que existe neste mundo, ouro, prata, que pode pagar a vida de um ser humano, mas somente o sangue de Jesus Cristo vertido naquela cruz. E Jesus ele vem fazer o papel de um pai aqui no capítulo 13. Como nós somos dependentes de Jesus Cristo, e às vezes como filhos mimados, a gente precisa tomar algumas correções de nossos pais. Jesus ele vem ocupar este lugar como de um pai, porque o ser humano às vezes ele necessita de uma paternidade, irmãos, uma paternidade espiritual. A gente andamos de um jeito assim meio longe de certas situações, ou até a nossa vida espiritual, e a gente precisa de correção. E Jesus, num ato tão simples de lavar os pés dos discípulos, ele traz uma lição muito forte e poderosa para nossos pensamentos, para nossas atitudes, ou para onde você quer chegar. O tópico 1 da nossa lição está escrito assim, uma história real sobre humildade. Jesus vai lavar os pés dos discípulos agora. No capítulo 13 de João, irmãos, que é o que nós estamos estudando nessa lição, esse capítulo 13, o evangelista João, daqui para frente, do capítulo 13 até o final do evangelho de João, ele vai tratar da seguinte forma: Jesus agora sai da cena que ele atendia toda a Judéia, toda a população, e agora ele vai se dirigir direto para os seus discípulos. No capítulo 13, Jesus daqui para frente ele só vai conversar com os discípulos. Em outros termos e outras palavras, a gente vai dizer assim: Jesus fechou a porta para o resto da população que estava na Judéia, Jerusalém, Israel, todo aquele povo. E agora daqui para frente ele está perto da cruz, cada vez mais perto de consumar o ato que foi proposto pelo Pai para ele executar. Então agora ele vai se dirigir aos seus discípulos. E até mesmo quando Jesus passa pela cruz, é uma das lições que nós vamos estudar para frente, Jesus passa pela cruz, ele vai buscar Pedro lá no Mar da Galileia e vai ter uma conversinha com ele. Quando ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro: só o senhor sabe, mas isso é para a lição lá. Então isso já está demonstrando que do capítulo 13 para frente, Jesus agora só vai conversar com os discípulos. Ele não vai mais atender ninguém. Ele não vai curar mais ninguém, ele não vai chamar mais ninguém, ele não vai reunir, ele não vai fazer mais multiplicação de pão. Daqui para frente, ele só vai tratar com os discípulos. E a história, o desenvolvimento da história do capítulo 13, ele está baseado nisso. Que quando Jesus chama os discípulos para fazer a ceia, para ele realizar o ato da ceia, Jesus Cristo no capítulo 13, ele já tinha ciência das coisas que iam acontecer com ele. Quando você pegar a sua Bíblia aí, você pega a sua Bíblia, irmão, e lê junto com a sua classe, olha só o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, que ele é a leitura oficial bíblica em classe. Está escrito assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus já sabia. Está chegando a hora. Quando Maria chegou perto de Jesus e falou assim: acabou o vinho da festa. O que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus está no templo fazendo milagres, curando, e o pessoal fechou ele, cercou ele, queriam prender ele. E Jesus saiu de fininho e foi embora. Ainda não é chegada a minha hora. Mas agora está chegando a hora. Jesus ele está cumprindo uma agenda já feita lá no céu pelo Pai, e ele está cumprindo aqui na terra. Então ele diz: daqui para frente eu tenho que tratar com os meus discípulos, eu vou ter que consertar algumas coisinhas entre eles, e daqui para frente eu só vou focar nos discípulos. E foi fechada a porta para o restante do povo. Então quando você chegar no capítulo 13 na sua Bíblia, pegar o capítulo 13 do Evangelho de João para frente, você não vai ver Jesus fazendo milagre, mas você vai ver ele só tratando com os discípulos. Então, no desenvolvimento da história é isso daqui.
Jesus, dentro da Santa Ceia, ele junta os discípulos, ele fala para João e Pedro: vai até uma rua assim, tal lugar, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça, seguir ele, e quando vocês chegarem a ele, dizer assim, o mestre pergunta onde está o aposento que será realizada a ceia. Ele vai te mostrar um grande cenáculo e ali vocês prepararão a ceia. Então, o desenvolvimento do capítulo 13, vocês vão ver que Jesus já tinha dado essa ordem, transmitido essa ordem para os discípulos, eles já tinham preparado a Santa Ceia. E Jesus, no meio da ceia, durante a Santa Ceia, Jesus faz o seguinte, ele olha para os discípulos, irmãos, aqui no capítulo 13, ali no meio da Santa Ceia, ele faz uma mudança de paradigma. Por quê? Jesus, ele é o anfitrião da festa. Ele é o anfitrião que está ali naquela Páscoa, naquele momento servindo os discípulos. E Jesus chega para eles e fala assim, peraí, eu não tenho um servo aqui, eu vou fazer o papel do servo, eu vou me despir, vou colocar uma toalha e vou lavar os pés deles. O que acontece, irmãos? Jesus Cristo chegou um dia na casa de um fariseu para visitá-lo. Aí ele está dentro da casa do fariseu, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, quebrou o vaso e derramou sobre os pés de Jesus e começou a enxugar. O fariseu, o Simão lá, pegou e falou assim, o senhor é mestre e deixa pecador lhe tocar? Disse assim, Simão, eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés e nem as mãos. Você não cumpriu o seu papel de anfitrião. E Jesus, sendo o anfitrião da ceia que seria comemorada ali naquele momento, do anfitrião para aqueles que vão morar nos céus, Jesus, em um ato de humildade, ele vai lá, pega uma bacia com água, ele pega uma toalha, coloca sobre o pescoço, enrola as mangas da roupa dele e começa a lavar os pés do pessoal, num ato de humildade. Quando ele chega para Pedro, lá no capítulo 6, lá no versículo 6, ele vai dizer assim, e aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Jesus se aproximou até Pedro, né? Não foi Pedro que se aproximou, ele aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Jesus chegou a ele, e ele lhe disse, Senhor, lava-me aos pés. E Jesus já estava aos pés de Pedro. E Jesus respondeu-lhe, o que eu faço, não compreendes agora, mas compreenderás depois. E Pedro lhe disse, nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus, se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. E Simão Pedro disse, Senhor, não lava somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então Pedro dá uma olhadinha e falou assim, eu não compreendo o que o Senhor está dizendo, mas faz o seguinte, me dá um banho de cima e embaixo. Me dá aquele, como se diz, um trato. Mas no decorrer da história, irmãos, no decorrer aqui que nós vamos estar vendo, o cristianismo que nós vivemos, o nosso cristianismo no cotidiano, a gente precisa aprender a reconhecer que as pessoas, o próprio apóstolo Paulo escreve numa das suas cartas, ele diz assim, considerai o teu próximo como superior a ti. Então, irmãos, a gente tem que olhar para as pessoas e considerá-las como superior a nós, como se a pessoa tivesse um vasto conhecimento, porque ele também é portador do Espírito Santo. O cristianismo, ele só vai crescer, só vai se desenvolver quando a gente tiver uma relação, humildade com as pessoas. O Evangelho, ele é humilde, ele não é algo que a gente vai provocar e falar assim, aqui é melhor que lá, não é isso. A gente tem que viver o Evangelho de uma totalidade de humildade. E isso é importante. A gente tem que deixar o nosso eu e viver a humildade. O apóstolo Paulo, certa vez, ele era o homem que perseguia a igreja. Ele era um homem orgulhoso, cheio de conhecimento humano. Mas depois da conversão dele,
quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele vai escrever assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo homem que tem Cristo na vida dele, que Cristo vive dentro dele, e ele diz assim que Cristo vive dentro dele, e Cristo vive em mim, nos tornamos humildes. A gente passa a ter a natureza de Jesus Cristo em nós. Nós começamos a compreender e a ver as pessoas como Cristo via as pessoas da época dele, com humildade, e como as pessoas tinham necessidade dele. Subtópico 2, o tópico 2, perdão, irmãos, o tópico 2 está escrito assim, ó: humildade implica autoconhecimento. Aqui, Jesus Cristo conhecia a sua própria natureza. Ele sabia de onde ele tinha vindo. E Jesus sabia para onde ele ia. Certa vez Jesus Cristo disse assim, numa das orações dele, foi assim: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo. O Evangelho de João que vai trazer essa informação para nós. Ele estava assim: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo. Então Jesus Cristo, antes de descer neste mundo, ele tinha uma glória do lado do Pai. A primeira lição da escola dominical, nós estudamos sobre o verbo que se fez carne. E nada do que se fez sem ele. Então Jesus sabia a posição que ele estava. Jesus sabia onde ele estava e quem ele era. E ele estava do lado do Pai. Quando você vai lá para o Gênesis capítulo 1, versículo 1, que você está olhando tudo ali, e Deus criou todas as coisas, e antes que Deus dissesse haja isso, haja aquilo, no versículo disse haja, antes que fosse dito aquilo, o verbo encarnado, o verbo Jesus Cristo, ele estava lá quando ele falou isso: haja, e o sol existiu; haja, e a terra saiu do meio das águas. Terra, produza isso; água, produza aquilo; seres viventes, plantas frutíferas. Então o Jesus Cristo que estava dando a ordem, ele que estava ali, que ele era o rei do universo, aqui ele conhecia a sua natureza. E como eu li lá no versículo 1, é chegada a hora. Eu sei de onde eu tinha vindo, e eu sei para onde eu vou. E como Jesus tinha falado, e sabendo Jesus, pois o Pai tinha depositado, versículo 3, sabendo Jesus que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e ia para Deus. Então Jesus sabia de onde que ele ia, ele sabia que ele tinha tudo nas mãos, o verbo encarnado, o verbo que disse o haja lá para existir, o verbo que soprou fôlego de vida em Adão. Ele sabia quem ele era. E aqui ele sabia que ele tinha recebido uma missão. Tudo que o Pai fez, tudo que Jesus criou e tudo que o inimigo destruiu, foi entregue algo na mão de Jesus Cristo, para que ele viesse aqui, ele esvaziasse de si, ele fosse humilde, e como Pai, ensinar o que é humildade para o ser humano. E a gente precisa de humildade, viu, irmãos? A gente precisa ser humilde em muitas coisas. Não é porque a gente, às vezes, tem um bom emprego, bom salário, a gente tem objetos que vão ficar aí, objetos que vão ser de herança para os filhos, para os netos. Isso não nos coloca num patamar acima dos outros. Isso é bênção de Deus para a sua vida, para que você também possa ajudar outras pessoas. Mas não deixa que isso seja um instrumento para a sua vida, para a destruição da sua vida. Seja humilde para com as outras pessoas. Porque aqui Jesus Cristo, sabendo a natureza dele, sabendo de onde ele veio, sabendo para onde ele vai, que ele vai voltar para o Pai, ele foi humilde. Em todas as ações de Jesus Cristo, quando você lê o Evangelho, Jesus é humilde. Um exemplo deixado por Jesus, isso é muito importante: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus já deixou esse exemplo. Eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Querido, quando eu e você nos alinhamos com a vontade de Deus e permanece a vontade de Jesus Cristo na nossa vida,
você tem uma forma diferente de tratar as pessoas. O evangelho ele só é propagado, ele só alcança quando as pessoas que aceitam Jesus Cristo e trabalham para a obra dele se tornam humilde e vai servir a este evangelho, esta obra de gratidão, de graça. E nós vemos o trabalhar do Senhor no Espírito Santo na vida de cada pessoa. O maior no reino de Deus. Olha, Jesus Cristo, ele sendo Deus, estava do lado de Deus. Filipenses, vamos lá, irmãos. Filipenses capítulo 2, o versículo 5 está escrito assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Humildade. Jesus foi humilde nisso. O Jesus que estava do lado do Pai, o Jesus que estava lá quando ele disse, haja isso, haja aquilo, da existência do universo, de todas as coisas, quando ele deu ordem para que a estrela ficasse lá, naquele canto, quando ele montou, ele formou tudo isso que nós conhecemos, ele estava do lado do Pai. Mas quando ele tinha que cumprir a promessa de Gênesis 3,15, que Jesus, quando Deus fala assim, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás, ele poria fim ao reino de Satanás, ele está dizendo de um Cristo que fosse se esvaziar de si mesmo. Esvaziar de si mesmo aqui, irmãos, é ele ter a totalidade da glória, todo o poderio, e ele deixar isso e chegar na altura do ser humano, na nossa pequenez. E como servo eu li aqui, e como servo, ele serviu, ele foi humilde. O Rei da Glória foi humilde. E a gente, irmãos, ainda não vivemos na eternidade. E porque temos um pouquinho, a gente não é humilde. Então vamos ter a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Porque quem é maior no reino de Deus é aquele que se humilha, é aquele que se abate, é aquele que se diminui de si mesmo. E o ser humano, ele é muito presunçoso, e ele tem achado que ele pode alguma coisa, e ele não pode nada, irmãos. Olha só o que está, eu li o versículo 6 para vocês a seguir, mas no versículo 10 está escrito assim, ó: e disse-lhe, aquele que já banhou, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Aqui, irmãos, o menor no reino dos céus, ele já está lavado. O que Jesus está querendo trazer essa informação para Pedro? Você está lavado na palavra do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor, ela é pura, ela nos limpa, é a palavra do Senhor que nos santifica. Jesus Cristo fala, nos ensina isso, que ele fala assim, Pai, a tua palavra eu ensinei, e a tua palavra santifica-os, porque a tua palavra é a verdade. Então, num mundo corrompido, um mundo que não tem humildade, um mundo que não quer servir, que não quer ser doador, irmãos, a palavra do Senhor, ela é para aqueles que querem ser humildes. Geograficamente, irmãos, se você olhar para o mundo, o Brasil é um país que é o celeiro do mundo, que produz muitos alimentos. Mas existem muitos lugares do mundo que o povo passa fome. Se nós pegássemos um pouquinho só, um pouquinho do que nós temos no Brasil, para atender a necessidade desses países pobres que não têm condição de alimento, a fome do mundo seria sanada. Mas o homem é muito orgulhoso, pensa só em si e não quer ajudar o próximo. Isso é falta de humildade. E o mesmo Jesus que o abençoa aqui, abençoa lá, o mesmo Jesus que nos traz o mantimento, que nos enriquece, um dia ele vai cobrar isso do ser humano, a falta de humildade, a falta de servir, a falta de
de poder fazer assim, contribua com aquilo que Deus tem dado para nós. Outra coisa, irmãos, quando ele fala aqui que Jesus ele se esvaziou de si mesmo, a gente tem que entender um negócio. Efésios capítulo 4, eu marquei aqui, eu quero que os irmãos leiam comigo. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, para título de ministério, Efésios capítulo 4, versículo 11, está escrito assim, ó. Ele próprio deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para que Jesus Cristo está dando esse ministério? Para que ele está fazendo isso? Para que ele está outorgando isso sobre a igreja? Então ele está colocando uma sequência, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele coloca uma ordem isso daqui, para que haja administração dentro da igreja. Só que o interessante é o seguinte, irmãos, existe o pastor da igreja, existe aquele pastor que está ali na igreja. Então ele está ali como dirigente da igreja. Então ele foi empossado para cuidar daquelas ovelhas. Só que no decorrer do profeta, do apóstolo, do pastor, do evangelista, do doutor, do mestre, dependendo da tradução da Bíblia, isso não foi colocado de uma forma, Jesus deu esse ministério, mas para que um não mande no outro, para que um não venha governar o outro. Jesus disse para Pedro, falou assim, o que eu faço agora você não vai entender, Pedro, que foi o que eu li para os irmãos, você não vai entender isso, mas um dia você vai entender por que eu estou fazendo isso. Porque no reino de Deus, irmãos, a gente não fica disputando com o irmão, quem prega mais, quem prega melhor, quem tem mais conhecimento, quem tem menos conhecimento. O Evangelho de Jesus Cristo não é isso, não funciona assim. O Evangelho de Jesus Cristo é para nós unirmos as nossas forças, cada um dentro da sua capacidade. Onde eu congrego, tem pessoas que trazem palavras, ministram palavras maravilhosas da parte de Deus, são usados por Deus. Só que também tem outros que têm uma capacidade de ensinar extraordinária. Pega todo esse conjunto. Para qual que é a finalidade deles dentro da igreja, irmãos? É o que está no versículo 12. Visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, dentro da igreja, o evangelista não é concorrente do apóstolo, o apóstolo não é concorrente do doutor, o pastor não é concorrente desse. Estão todos unidos para o aperfeiçoamento dos santos, para que a palavra do Senhor cresça e se desenvolva, para que nós possamos chegar no aperfeiçoamento para aquele grande dia, irmãos, no nome de Jesus Cristo. Humildade versus ostentação. O tópico 3. Está escrito aqui, né? Uma competição silenciosa. Aqui, irmãos, nós vemos os discípulos já desde o começo numa competição, eles fazendo uma competição entre eles. Vamos lá abrir as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 20. Olha o pedido que foi feito aqui, irmãos. Mateus, capítulo 20, isso aqui foi feito um pedido por uma mulher, a mãe de Zebedeu. Evangelho de Mateus, capítulo 20, o versículo 21 a seguir. Mateus 20 e o versículo 21 a seguir. Está escrito assim, ó. Versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele perguntou-lhe, que queres? E ela respondeu, permite que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus respondeu-lhe, não sabeis o que pedis.
podeis beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado. Respondendo-lhe, podemos. Responderam-lhe, podemos. Então disse-lhes, na verdade bebereis meu cálice, e sereis batizado com o batismo com que sou batizado, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe concedê-lo, mas será para aquele quem meu Pai o tem preparado. Quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que os príncipes dos gentios os dominam, e os que grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servil. Servil, né? Que vai estar escrito aqui. Ou serviçal. O que acontece? Ostentação. Jesus disse assim, olha, vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou, no Espírito Santo. Vocês podem ser batizados no Espírito Santo? Pode. Vocês podem beber o cálice que ele bebe? Sim. É o cálice da amargura, da rejeição do Evangelho. Pode sim. Pode. Mas lá na glória, não é Jesus que vai dizer, você senta aqui, você senta aqui. É quem o Pai quer. Há um momento na Bíblia que está escrito assim, irmãos. Jesus disse assim, ao que vencer, lhe darei o direito de que se assente no meu trono. Então Jesus Cristo está te chamando uma atenção para a salvação eterna, não para a ostentação, para te dizer que você é o melhor em algo ou não. Isso é só para os humildes, irmãos. É aquele que vai se abater. No reino de Deus, como está escrito aqui, não tem esse negócio de um ser maior que o outro. Porque os próprios discípulos em si, Jesus Cristo lá no capítulo que eu li, né, de Mateus 20, ele vai falar assim que todos exercem um poder de liderança sobre os outros. Não será assim entre vós. Entre vós será diferente. Vocês quiserem chegar lá, um vai ter que servir o outro. Um vai ter que servir o outro. Então Jesus Cristo aqui, ele já está mostrando o caminho da humildade. Quando ele vai chegar para os seus discípulos e revelar para eles, olha, eu vou lavar os vossos pés, vocês vão ter que fazer isso também. Eu sou o Senhor de vocês. E como Senhor, eu estou me rebaixando, eu estou me descendo para poder atender, para fazer isso. Vocês, quando estiverem fazendo a obra, vocês não serão maiores que os outros. Vocês também vão tratar os outros de igualdade. Irmãos, ser humilde é tratar as pessoas de igualdade, é trazer para perto. Mas quando é o termo que alguém vai querer tirar o poder do Evangelho, a graça do ensinamento, eu falo da palavra de Deus, querer ensinar outras coisas que não tem aqui, aí o pastor exerce a autoridade pastoral dele para poder corrigir, tá? Aí o pastor ele exerce a função dele nesse sentido. Mas no caso de um para o outro, irmãos, estão o mesmo pensamento, só que um tem um dom de pregar um pouco mais, tem uma facilidade de expressão mais, tem um pouquinho de conhecimento a mais, não é digno de se sapatear sobre o outro, de colocar o outro debaixo dos pés. Não é isso que Jesus Cristo estava querendo ensinar para os seus discípulos. Porque quando ele fala para ele assim, não será assim entre vós, ele está dando uma ordem para eles. Ele falou assim, vocês serão diferentes. Vocês estão vendo os fariseus, quando eles jejuam, eles desfiguram o rosto e ficam na praça com cara de coitado, para que o povo, está jejuando. Não faça como eles fazem, faz aquelas orações grandes, né, para o povo olhar e falar assim, nossa, esse aí é santo.
Dentro do povo de Deus não existe isso. Dentro do povo de Deus, considerai o teu próximo como superior a ti. Tratai um ao outro de igualdade. Trate bem o seu irmão, esteja ao lado dele e um apoiando o outro. E o evangelho vai crescer, a igreja vai crescer e a igreja vai ser saudável em nome de Jesus. Amém, querido irmão? Irmão, dá um like aí, eu agradeço desde já. Compartilhe com outros irmãos este vídeo. Nos ajuda no canal, se inscreva e uma boa aula. Deus abençoe a aula de cada irmão em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus.